Salve, salve, nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Avançou! Flamengo está muito próximo de fechar contratação bombástica. Flamengo faz últimos ajustes para encarar o Grêmio hoje à noite pelo Brasileirão. Bomba! Flamengo entra em corrida por lateral nível mundial de 104 milhões de reais. Sub-17 e Sub-20 do Flamengo vencem e convence a nação rubro-negra. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo realizou na manhã de ontem, no Ninho do Urubu, o último treino antes da partida contra o Grêmio, que vai acontecer hoje às 18h30 no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão, onde o Flamengo é o 5º colocado com 16 pontos e o Grêmio o 4º com 17. O Sampaoli ele comandou uma atividade tática para definir o time que vai colocar em campo contra os gaúchos. A boa notícia é que Gabigol e Léo Pereira participaram normalmente do treino e podem ficar à disposição do técnico. Flamengo e Grêmio já se enfrentaram 118 vezes na história, com muito equilíbrio aí. Foram 39 vitórias do Flamengo, 39 empates e 40 derrotas. O último jogo entre eles terminou empatado em 2-2 em Porto Alegre pelo Brasileirão de 2021. Vale lembrar que o Flamengo está invicto a 9 jogos. Sampaoli ainda não indicou qual vai ser o time titular, mas a tendência é que o Flamengo vá a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia e Pulgar, Everton Ribeiro ou Gabigol, Gerson, Arrascaeta e Pedro. O Renato Gaúcho vai de Gabriel, João Pedro, Uvune, Bruno Alves, Kahneman e Cuiabano, Carvalho, Vila Sante e Cristaldo, Bitelo e Luizito Soares. Olha o homem aí. Apita o jogo Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, auxiliado por Danilo Ricardo Simão Manes, de São Paulo, e Kleber Lúcio Gil, de Santa Catarina. Já o VAR será de responsabilidade do paulista Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Essa partida, lembrando, pessoal, que vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em TV paga, TV por assinatura. Meu placar para hoje é 2-0 Flamengo. E você arrisca um palpite? Coloca aí, porque eu vou divulgar no próximo programa quem acertou. Depois da partida contra o Grêmio de hoje, o Flamengo vai ter um intervalo de 10 dias no calendário após uma maratona de jogos em curto período. Devido à data FIFA, o Brasileirão vai ficar parado entre os dias 12 e 20 de junho. E com isso, o Flamengo vai poder respirar, já que teve 3 jogos em apenas 6 dias. O Flamengo vai usar esse período para recuperar a condição física dos jogadores e só vai voltar a campo no dia 22 de junho, quando enfrenta o Bragantino no estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, numa partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho, acha que ele merece ser reconhecido por você, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão preto aqui embaixo, escrito inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, valeu, tamo juntos! Essa aqui é para dar uma descontraída, dá só uma olhada. O nosso querido Adriano Imperador, ele caiu na farra e perdeu o voo para assistir e comentar a final da Champions League, que foi ganha ontem na Turquia pelo Manchester City por 1-0 em cima do seu ex-clube, a Inter de Milão. Ele foi anunciado pela TNT Esportes como comentarista dessa final da Champions e ouriçou todo mundo. Mas, de acordo com o Jornal Extra, o Adriano, para variar, caiu na farra na noite dessa sexta-feira e acabou perdendo o voo para Istambul, na Turquia, onde foi realizada a partida. O Adriano ele ia comentar o jogo justamente por ser um ídolo do clube italiano, porque foi por lá, na Inter de Milão, que ele ganhou esse apelido aí de Imperador. Mas ainda não foi dessa vez que a gente pôde ver o nosso querido Adriano como comentarista. Que mancada, hein, Adriano?
Essa aqui é muito legal. Olha só, os garotos do Sub-17 ganharam do Botafogo de 3-0 e estão na final da Copa Rio. Parabéns! Jogando em casa, o Mengão dominou a partida e contou com gols do Davi, Felipe Tereza e Lucian para garantir a classificação e o 3-2 no placar agregado, porque tinha perdido a primeira por 2-0. O Flamengo venceu o jogo de ontem com Alisson, Lucian, depois Iago, Vitor Thiago, João Vitor e Germano, Luiz Alcélio, depois Lucas Silva, Guilherme Gomes, depois Edmilson, Fabrício Lenz, depois Joshua, Felipe Tereza, depois Gustavo, Felipe Lima e Davi, depois Pietro. O técnico foi o Leonardo Ramos. Parabéns, garotada! Reforçado pelo goleiro Cauã, que estava com a seleção brasileira que disputou o Mundial da categoria, o Sub-20 do Flamengo também goleou o Madureira por 5-1 no jogo de ida pelas quartas de final da Taça Guanabara, no estádio Aniceto Moscoso, lá na rua Conselheiro Galvão, em Madureira. Os gols do Flamengo foram marcados por Lohan 2, Daniel Salles, Jean Carlos e Wallace Ian. O Flamengo goleou com Cauã, Daniel Salles, Diegão, depois Iago, Cleiton e José Wellington, depois Marcos Paulo, Ryan Lucas, depois o Wallace Ian, Jean Carlos, Verton, depois João Marcos e Lohan, Pedrinho, depois Rodriguinho e Peterson. O técnico foi Mário Jorge. O Flamengo venceu o Racing por 2-1 na última quinta-feira, porém os jogadores eles reclamaram demais das condições do gramado do Maracanã. E por isso, a diretoria do Flamengo já está avaliando a possibilidade de mandar alguns jogos do Brasileirão no Mané Garrincha, lá em Brasília. De acordo com informações do site Coluna do Fla, o treinador Jorge Sampaoli, muito fulo da vida com esse gramado, já deu o seu aval para isso. O desejo do Flamengo seria de atuar em Brasília em pelo menos 2 jogos como mandante no segundo turno. O primeiro jogo seria contra o Internacional no dia 19 de agosto e o outro contra o Vasco para o dia 18 de outubro. Essas datas aí poderão sofrer alterações. Presente na final da Champions League de ontem entre Manchester City e o Inter de Milão, o vice-presidente-geral do Flamengo e jurídico, Rodrigo Dunsch, deixou os torcedores irritados depois de uma postagem sua na web. O dirigente esbanjou confiança no tetracampeonato do Flamengo na Libertadores. A gente se vê em dezembro, escreveu Dunsch, projetando uma final mundial entre Flamengo e Manchester City. Apesar do otimismo acelerado, a publicação não caiu nada bem entre os torcedores e muitos relembraram a atitude infeliz do Marcos Braz após a conquista do título sul-americano em 2022 contra o Atlético Paranaense naquele canto do vestiário. Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar, que virou inclusive motivo de muita chacota para os nossos rivais. Aí alguns internautas comentaram, de novo essa conversa? O outro falou, esses merdas não aprendem, aí a torcida tem que escutar piadas depois. O outro falou, esse ano não conseguiram nem chegar na final e já estão cantando vitória de novo. O fato é que a atitude do Dunsch de Abrantes gerou uma grande repercussão negativa nas redes sociais e caso o Flamengo não atinja o seu objetivo, certamente essa publicação vai ser usada com teor provocativo novamente pelos nossos rivais. O Flamengo está muito perto de ter o volante Alan de 26 anos, porque chegou a um acordo com o Atlético Mineiro e vai pagar por ele 7,5 milhões de euros, 39,3 milhões de reais na cotação atual, mais 1,5 milhão de euros por metas atingidas, o que dá um total de 9 milhões de euros, 47,2 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo ganhou um grande aliado para fechar de vez com o jogador que é tão almejado aqui na Gávea. Os débitos do Atlético Mineiro com o meio-campista são referentes às premiações prometidas ao elenco. Por exemplo, atrasos de pagamentos por causa das classificações na Libertadores e na Copa do Brasil. E, além disso, também há atrasos em valores como luvas. O empresário Giuliano Bertolucci, que cuida da carreira do jogador, também vive nesse impasse. Afinal, o Atlético Mineiro não efetua pagamentos de forma correta aos agentes há ao menos 9 meses.
Assim sendo, o staff do jogador enxerga a dívida como uma brecha para pôr fim e acelerar essas negociações. O Flamengo vem juntando todas as suas forças para fechar com o jogador de vez. O time mineiro chegou a pedir anteriormente 10 milhões de euros pelo jogador, cerca de 52,5 milhões de reais na cotação atual, porém já topou diminuir para 9 milhões de euros. Por outro lado, o Alan está pressionando nos bastidores a sua saída e abriu mão de 3% do seu percentual para fechar logo esse negócio. O Galo tem 90% do passe do jogador e ele, Alan, tem 10%. Lembrando que o jogador está fora do time desde março desse ano, tratando de uma fratura por estresse na coluna lombar baixa. Mas o médico do clube, o Dr. Lasmar, naquela época informou que não se tratava de uma contusão grave e, por isso, o jogador não precisou realizar nenhum tipo de cirurgia, apenas descanso. Manchete: Flamengo entra em corrida por lateral nível mundial de 104 milhões de reais. Apesar do início decepcionante para a nação, pessoal, o Flamengo não deve repetir o feito da última janela de transferências. O mercado da bola vai começar a ser movimentado em 3 de julho e fica aberto até 4 de agosto e o Flamengo já faz, inclusive, movimentações. Acontece que o lateral esquerdo Renan Lodge, ex-Atlético Paranaense, está fora dos planos do Atlético de Madrid e pode sim pintar como reforço no Brasil. De acordo com o jornalista Felipe Dias, o lateral vê como prioridade permanecer na Europa, mas não descarta um possível retorno para o Brasil. Além do Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Corinthians e Santos observam a situação do jogador. Vale lembrar, pessoal, que o Lodge ele tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2026. O valor do passe do lateral esquerdo Renan Lodge é estipulado em 20 milhões de euros, 104 milhões de reais na cotação atual, de acordo com o portal especializado Transfer Market. Mas o Atlético de Madrid não deve criar nenhuma dificuldade pela negociação do jogador por venda ou também por um empréstimo com opção de compra. Aí eu te pergunto, você acha que o Renan Lodge seria um bom reforço para o Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Sérgio Paulo, gente muito boa lá de Brasília. Alô, Sérgio Paulo! Alô, flamenguistas de Brasília! Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para minha amiga Sônia Falani e para sua neta Letícia Matos Falani, aqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Alô, Sônia! Alô, Letícia! Alô, flamenguistas de Campo Grande aqui no Rio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas. Porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0.